Sinta o som. Ao som do Telo Stereo. Aí. Fala galera, beleza? Como vocês estão aí, tranquilos e calmos? Espero que tudo bem, comigo está mil maravilhas. Afinal, o Rock Metal não pode parar. Inclusive tá rolando um som do Death Black Metal aqui da banda Telo Stereo. Dessa camisa que eu tô vestindo, inclusive CD aqui, rolando. Tá rolando esse CD, viu galera? Olha só. Aí. Olha só. Galera chegando. Um cara de sorte aí. Bem-vindo, bem-vindo Carol. Bem-vindo Pins de Nova. É isso aí galera. Hoje aí a live do Portaria do Rock. O bate-papo será com a banda Perpetual Sign. É uma banda, né, de São José dos Campos aí, fundada em 2019. Vai bater um papo aqui com a gente. É uma banda que tem que tem uma mescla assim uma influência do heavy metal, do power, do thrash metal também. Os caras, nada melhor que os caras pra falar sobre a banda, sobre as suas influências. Aí, galera que tá entrando aí, bem-vindos. Enquanto o som ainda continua, só aguardando a galera da banda Perpetual Sign. Aí vai curtindo o som aí comigo aí. Aguardando a galera aqui. Aí só aguardando a galera do Perpetual Sign pra entrarmos aqui pra curtirmos aí. Aí, enquanto tá rolando um som de Death Black Metal aqui, ó. Aí, maravilha. Saludos! Viva la Patria Ande! De la Argentina! Saludos desde Brasil! Aguardando a galera entrar aí para iniciarmos esse bate-papo. Mandar um sinalzinho para eles. Aguante! Tá bom o som, hein, galera? Aí. Bem-vinda Isabel Maia. Aguardando a galera aí da banda Perpetual Sign. Aí, ó. Enquanto o som tá rolando aí, aguardando a galera aqui. Bem-vindos. Pra quem tá chegando agora, esse som que tá rolando é a banda Telo Stereo. Bora dessa camisa que eu estou vestido. Inclusive o álbum Definitive Love Atmosphere. Aí, banda de Death Black Metal, banda Telo Stereo. Aí, banda lá do Rio de Janeiro. Galera do Perpetual Sign, cadê vocês? Bem-vindo, galera. Nossa. Boa noite. Boa noite, brother. Beleza? Aí. A galera do Perpetual Sign ainda não apareceu. Mandei um sinalzinho para eles, para iniciarmos esse bate-papo.
Aí, mandou um sinal pra eles. Começamos aí o bate-papo. Quando ainda não começa, o Rock Metal tá rolando a solta aqui. Aí, enfim, galera do Perpetual Sire acabou de chegar. Vou chamar eles aqui para iniciarmos esse bate-papo. Vamos lá, bora! Um pouquinho de som aqui. Eu vou dar uma paradinha aqui. Fala, guerreiro! Opa, beleza? Beleza, e com você? Tudo certo. Aí, maravilha! Aí, Pô, começando... O Fernando também tá esperando para poder entrar aí. Precisava enviar o link para ele. Fernando? Deixa eu ver... Será que eu consigo enviar aqui? Deixa eu ver aqui. Consegue, é só... tem uma setinha. Aí você clica Fiz aqui. nessa... Fiz. Você deve ser o Eduardo? Isso, perfeito. Isso, Eduardo Dux aí, vocalista da banda. Aí, bem-vindo à live do Portaria do Rock. E é o... Pois é, e é o primeiro, né, que começa a live aí, que já começa com o som rolando aqui. Muito obrigado pelo convite, né, pela oportunidade. Vamos trocar uma ideia aí. Prazer aí. Prazer é todo meu. E também já quero agradecer ao Emerson, né, do IE Music Management por fazer essa ponte, né, para a gente ter esse bate-papo bem legal. E espero que o bate-papo de hoje seja muito bacana. Opa, maravilha. Vamos lá. Obrigado, Emerson, também aí pela indicação. Pois é, isso aí. Só aguardar o Fernando chegar. Enquanto isso, né, vamos, né, dar uma iniciada nesse bate-papo. E a galera que está chegando aí, sejam bem-vindos, sejam à vontade. Pode fazer suas perguntas, pode fazer seus comentários, seja à vontade. Vamos deixar um bate-papo bem legal, beleza? Então, Eduardo, vamos falar de vocalista para vocalista, né? Que eu também sou vocalista. Sobre as suas influências, né? No vocal, assim, o que incentivou você entrar nesse mundo da música? Quais foram, assim, os responsáveis, assim, que influenciaram, assim, você? Cara, eu comecei ali em 2003 e, na verdade, eu virei vocalista porque não achava vocalista naquela época. Todo mundo era guitarrista, cara. Eu tocava guitarra e eu tocava razoavelmente, né? Tocava Iron Maiden, Judas Priest, tava tirando algumas coisinhas do Angra, né? Mas tava vocal e acabou de canto e virei vocal. Fernando? Olá, estou entrando aqui. Aí, Fernando, tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Oi? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá me vendo? Não estou te vendo. Tá caindo Tá até um com eco aí um pouquinho. E agora? E aí? O áudio acho que tá muito Pronto? alto.
Pois é, parece que saiu, né? Não, não. Aqui. Tá me vendo? Eu tô. Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E agora? Tá me ouvindo? Tô. Aí, Fernando, que é o guitarrista da banda, seja bem-vindo aí à live do Portaria do Rock. Obrigado. Embora que eu não tô te vendo, mas com certeza a galera tá vendo aí, você aí. E obrigado, né, pelo seu tempo precioso aí que você teve para Eu que bater agradeço. papo com a gente também. Eu que agradeço o convite aí. Estamos aí para bater um papo aí, esclarecer um pouquinho, tirar as dúvidas aí. Beleza. Enquanto isso, o, o Eduardo né, vai continuar respondendo a pergunta, né, que eu tinha feito. Então, eu acabei virando vocalista na ausência de encontrar outros, né? Então a gente encontrava muitos guitarristas naquela época na minha cidade. E eu tocava guitarra também, gostava muito de guitarra, eu tocava razoável, assim. Tocava Iron Maiden, Metallica, alguma coisinha do Judas Priest, né? Tava tirando um som ou outro do Angra, mas não arrumava vocal. Daí eu acabei fazendo aula de canto. Um dia no ensaio lá, eu acabei pegando o microfone, comecei a cantar e aí não parei mais, cara. Ó, bacana demais. Como se diz, vocalista por acidente, né? Igual meu caso, né? Que aconteceu também, né? Mas que caiu como uma luva. Aí, olha só, eu quero mandar um salve pra galera da banda Sun Road aí, banda lá de Goiânia. Aí, banda de hard rock lá de Goiânia aí. Bem-vindo aí, Sun Road aí, obrigado. Pois é, agora com o Fernando Apostos aí, né? Vamos começando pela influência da banda. Como, assim, influência, acredito, de cada um, né? Que chegou a sonoridade que o Perpetual Saints leva você até hoje. Fernando, quer responder essa aí, cara? Bom, a minha influência, assim, eu gosto muito de música erudita, né? Sempre gostei, desde criança. E aí misturou com heavy metal, hard rock, né? Que eu sempre ouvia na época. Né? E as influências da banda seguem uma linha parecida, né? Então o Edu tem um gosto parecido com o meu, né? As bandas dos anos 80, 70, né? Então eu gosto muito de Rainbow, Judas Priest, Metallica antigo, né? Megadeth, Testament, né? Então a gente juntou um pouquinho de cada uma dessas influências, né? Eu gosto muito de Yngwie Malmsteen, né? Guitarrista, né? Sueco. Então assim, Grande guitarra. grande guitarrista. É chato, mas um grande guitarrista, né? Então assim, eu sempre tive o Rich Blackmore, né? Gosto muito do Jimmy Page. Então, assim, tem essas influências, né? Porque, assim, a gente já tem uma idade, assim, já passamos dos 40, né? Então, a gente viveu essa época de pegar bastante coisa de classic rock, né? Dos anos 70, até 60, né? Finalzinho dos 60 ali, migrando pro heavy metal dos anos 80, New Wave of Christian Heavy Metal, né? E foi indo, né? Essas influências da banda, né? Nossa, bacana demais. É, e eu vejo, né, que vocês têm aquela mescla, né, assim, além do heavy metal, né, do thrash, né, como algumas bandas, né, que o Fernando citou, e, e deu muito trabalho para vocês descobrirem a sonoridade do Perpetual Dusk, ó, Perpetual Sight. É. Ah,
Na verdade, assim, acabou casando, né? A gente juntou as influências, o que nós gostávamos e fluiu naturalmente. Vamos fazer som? Vamos. O Fernando já tinha lá umas 10 músicas prontas, aí ele apresentou para mim, eu achei legal demais a ideia, aí fomos fazendo a pré-produção, então já estava meio que encaminhado. O Fernando já tinha a ideia ali do instrumental já, e aí ele foi passando, a gente foi somando os outros integrantes, e aí a banda Uhum. ficou da forma que está, desde o início, né, até hoje aí, e lá final de 2019. Ah, bacana demais. É, é, e né, single, né? E é para começar, né? A banda começou a trabalhar para valer mesmo, assim, durante a tempestade da pandemia, né, que a gente enfrentou, né? E vocês, né, não pararam, né? E começou a fazer a pré-produção e, e como foi esse trabalho, assim, pré-produtivo, né, que a banda teve? Então, como o Edu disse, né, eu tinha 10 músicas, assim, praticamente 90% prontas, né? Só faltava o encaixe das letras, né, no caso. Então, eu criei a parte instrumental, bateria, contrabaixo, gravei, né, fiz todas essas pré-produções há muitos anos atrás, né, mais de 10 anos atrás. E aí foi fácil para a gente integrar, né, com as letras, né? E assim, na época da pandemia, principalmente, a gente ensaiava bastante, né? Tinha esse tempo livre, né, para ensaiar. E as ideias, né? Colocar as ideias, né? Colocar o que a gente tentou fazer um álbum mais conceitual, né? Tentando linkar as músicas uma com as outras, né? Fazer uma história, né? Começo, meio e fim, né? E a gente sempre procurou ter essas ideias, né? Primeiro, a pré-produção é importantíssima, né? Porque você vai entrar em estúdio com uma ideia já praticamente ali, mais da metade, só um adendo assim, de linha melódica, né? Então, no começo, a banda ela chegou a ter 2 guitarristas, né? Hoje só tem eu como guitarrista, e na época eu gravei muitas guitarras cobradas, né? Eu sofro um pouco ao vivo para reproduzir, né? E a gente não usa BS, não usa nada, né? Então a gente vai tudo na raça mesmo, né? Vai como antigamente, não tem playback, não tem nada, né? E a gente vai trabalhando, né? Procurando fazer novas músicas, já tem músicas novas aí engatilhadas, né? Então, primeiramente a gente vai trabalhar o processo dessas novas músicas, vamos entrar em estúdio agora, no mês de maio, né? Aí terminando essas gravações, a gente vai partir para outra, a gente está sempre trabalhando. Né? Ah, sim. E digamos que essa raça, né, que vocês tiveram, né, inclusive teve bons frutos, né, desde o primeiro single, né, que vocês lançaram e que teve prestígio não só aqui no Brasil, como também no mundo. Me fale sobre os primeiros singles, né, e o retorno da galera, né, e que vocês já começaram com o pé direito, né? O Fernando, ele mandou para mim as pré-produções e assim que a pandemia amenizou, né, eu pude entrar no estúdio, eu fui gravando elas, né? E aí ele acabou lançando, né, o EP, né? E aí, cara, acabou assim, a gente não esperava, né? Começou a galera ouvindo nosso som, curtindo, ter bastante acesso na Europa. A gente ficou empolgado com os resultados. Falamos, opa, tá fluindo. Aí fomos gravando juntos, né? O que atrasou nosso lado, na verdade, foi um produtor aí, pilantra aí de São José dos Campos, né? Que pegou a nossa grana e era para ter lançado 4 músicas já há 2 anos atrás.
Mas o infeliz ficou embaçando, embaçando e não lançou. Então a gente conseguiu lançar agora o single, né? Mas na verdade as músicas já eram para ter sido lançadas lá atrás, né? Infelizmente. Então, assim, a gente foi colhendo bons frutos, né? Audiência fora do país, a questão do merchan, né? Que a gente começou a vender camisetas na época, caneca de chopp, tudo que imaginar, a gente acabou vendendo para arrecadar o dinheiro e repor, né, do golpe que a gente tomou aí. E, né, e esse single, né, que é o Perpetual Side, né, que é o nome da banda, lançado em 2020, e o Masters of the World, lançado em 2023. É, E quais as inspirações e também as temáticas, né, que vocês abordam assim, nas suas canções? Eu vou falar um pouco, mas o Edu ele tem mais propriedade, né? Porque ele é o letrista, né? Mas assim, quando eu passei a ideia para ele na época, eu sempre fui um cara assim meio maluco, assim, o pessoal fala que é um conspirador, né? Na verdade, eu estudo bastante escatologia, bastante coisas de temas do mundo, né? Uhum. Temas assim políticos, temas não como política, mas temos assim de que está rolando no mundo mesmo, né? Coisas financeiras, né? Coisas de que o mundo está sempre caminhando aí. A gente sabe que uma dificuldade vem passando o mundo de uns tempos para cá, né? Muitas coisas mudaram, foram mais agressivas assim para a população, atentados, né? Coisas do tipo, né? A própria pandemia. Então, antes de ter até a pandemia, né, eu falava para ele de temas, né? Ó, putz, cara, estuda sobre isso, tá legal, umas coisas mais escatológicas, né? Não que a banda seja de white metal, pelo contrário, né? Mas a gente pega coisas de escrituras para ler, coisas de história, né? Coisas mais antigas, né? Coisas que já ocorreram na história, tipo um quebra-cabeça, né? Então, as últimas faixas, principalmente, a New World Order, né? Que seria o governo mundial, uma coisa mais globalizada, que mantesse mais as pessoas doutrinadas, vamos dizer por assim, né? E eu para ele, né? Passei para ele, é um tema interessante, é um tema que foge um pouco do que as bandas vêm fazendo. Algumas bandas já cheguei a ver coisa do Gamma Ray falando um pouco, né? Mas assim, banda de heavy metal, ultimamente ele tem falado muito sobre o assunto, né? Então, e está muito em evidência, né? Está ocorrendo, né? Então eu achei legal abordar, fazer uma temática, e o Edu usou um personagem fictício ali, como se estivesse escrevendo e visto essa história, né? Aí o Edu pode explicar melhor ainda, né? a partir da ideia do Fernando, que ele foi passando as músicas, eu fui tentando emendar uma história, né? Então, assim, é uma história baseada em fatos reais, mas ela é uma obra também de ficção, hein, que mistura um lado religioso com um mundo apocalíptico, né? Então o personagem ele foi passando por tudo isso de forma assim mais passiva, né? Ele foi assistindo as coisas acontecerem, mas ele não tinha ideia do poder dele. Então ele não lutava, né? Ele só aceitava tudo o que estava acontecendo. E aí até é curioso que a música Masters of the World, né, que está lançada aí, a gente escreveu antes da pandemia, né? A letra, a música estava pronta já. E, cara, na letra eu escrevi, né? Coloquei lá, né? Vírus e outras desgraças, o império de sangue e lágrimas, né? E aí depois estourou a pandemia, os caras ficaram, porra, cara, você escreveu a tá rolando mesmo. Será que vai ser esse fim de tudo aí? Aí o personagem, depois dessa fase aí da Masters of the World, ele acaba perdendo tudo, né? Perde família, perde os planos, os sonhos, tal, e cai numa tristeza ali profunda, né? E aí ele vai
vai vendo a implantação de um governo, um governo tirano, né, uma nova ordem mundial, né, uma manipulação das notícias, enfim, né, um controle mesmo das massas, e quem não aceitasse acabaria sendo subjugado, né? Então a humanidade acaba sendo punida. E aí o personagem ele se revolta, né? Quando vai chegando no final do álbum aí, das faixas da ideia, ele acaba se revoltando e começa a fazer parte de uma força de resistência. Então ele entra para essa resistência e fica um cara alucinado por vingança, né? Pelo sentimento de vingança, de guerra. E aí ele vai louco, né? Atrás dos caras querendo retribuir, né? Toda essa maldade aí. E aí a última faixa, que é o Mensageiro da Morte, né? O Messenger of Death, aí é quando a gente brinca um pouco com a parte religiosa, né? Fala lá que quando o último selo é quebrado, quando a última alma pura é corrompida, o mensageiro da morte é liberto e aí o bicho pega, né? Ele sai arregaçando a humanidade, todo mundo aí, independente de ser bom ou mal, ele sai limpando a terra, né? Daí o álbum termina exatamente aí, a ideia da história, né? Cara, muito interessante, né? Que pelo que vocês falaram, né? Que é o tema, que reflita, né? É principalmente quando você falou do vírus, né? Do que a gente passou, né? Que essa tempestade, que a gente enfrentou, né, que perdemos muitas coisas, inclusive nossos entes queridos, que mesmo eram fortes e tudo, mas que infelizmente, né, foi vencido, por essa, digamos que eu vou dizer, não é um vírus, é É, uma praga que, assim, que tira um pedacinho da gente. exatamente. E é isso que a gente acabou até ficando meio assustado, né? Porque a gente foi desenvolvendo a história brincando, né? Brincando, assim, nada, nenhuma pretensão, foi imaginando uma história, o personagem passando por tudo. Né, eu tenho um amigo meu que, infelizmente, assim, perdeu a família inteira na pandemia, né? Eu tentei me colocar no lugar desse amigo para escrever lá a música mais triste ali, né? Imaginei os sentimentos dele e a revolta depois, né? Então, é bem complexo, cara. Tem horas que a gente assiste um jornal assim, dá até um medo. E fala, pô, mano, algumas coisas aí estão batendo, né? Na hora que falar de fazer uma moeda única aí no mundo aí, é melhor correr. Run to the hills. Pois é, pois é. E Eduardo Frigi falou assim, ótimas letras, ótimas composições, galera, gente boa, Pertal Sainz é foda. Abraço. Pois é, tem uma galera que deu recado aqui, Alex Lima, e o Edu tá perguntando se tá sentindo a falta dele. Nosso brother aí, um abraço aí a todos. Um abraço, Edu. Faz falta, irmão. Pois é. Aí o Alex aí do Rádio Rock Rio de Janeiro aí, tá aí também. E ele tem uma web rádio lá do Rio de Janeiro, né? Que é a Rádio Rock RJ. Aí, galera do Rio de Janeiro também. Legal demais. Assim, bom demais. E eu, assim, dando uma opinião sobre isso, assim, sobre essas inspirações e tudo, né, que, como se diz, ultimamente, assim, é uma inspiração muito forte, né, que tem, assim, não só
na cena do rock and roll e do metal, como também algumas cenas também. E isso reflete muito. É como se diz, não só a questão assim, da pandemia, como também assim, a gente viveu recluso, a gente viveu na solidão, e tem gente que ficou até à beira da loucura, só de ficar ali. Assim, eu particularmente, eu enfrentei isso de frente, né? E mesmo eu sendo grupo de risco, né, que eu sou hipertenso, que eu não parei de trabalhar, eu enfrentei isso de frente e, como se diz, repreendi totalmente. Felizmente, eu nunca peguei, nunca tive, nem minha família não teve, né? Então todos... Já peguei 4 vezes. Sério? Peguei tem 3 meses a última. Caraca. E foi pesado ou foi assim mais leve? Teve umas que 2 foram tranquilas, as outras 2, assim, eu fiquei assim, doente de cama mesmo, né? Mal pra caramba, sem paladar, sem olfato, né? E assim, com muita tosse, né? Mas eu fiquei com febre, fiquei mal de cama mesmo. Mas assim, não que eu fosse pro hospital ficar entubado, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que você vive bem e está conversando aqui com a gente. Ah, com certeza. Pois é. E tocando guitarra com Perpetual Side. Com certeza. Vamos aí. Que dure muitos anos. Amém, né? Pois é. É isso aí. Vida longa. Longo livre. Pois é. Enfim, concluindo meu comentário, não, é uma coisa triste, mas que é uma realidade e que tenha muitas e muitas inspirações que a galera possa também refletir. Com certeza. Que a obra fique só na ficção e não se concretize, né? Que você imaginar um mundo apocalíptico aí, algo assim, né? Catástrofe e tal, não é nada agradável, né? Mas faz parte da arte também, né? Você ter uma visão nesse sentido, né? Pois é, verdade. Pois é. E tinha um comentário anterior que até li agora há pouco aqui, parece que a sua irmã tá aí, né? A Thelma. Ô, meu irmão, um abraço. Minha irmã de Caraguá. Um abraço para a irmã daqui que eu conheço. Um abraço aí para nossos amigos, nossos familiares aí. Um abraço a todos. Pois é. O Edu tá fazendo uma pergunta que eu iria fazer agora, né? Eu vou reformular essa pergunta dele, né? Abra Perpetual Site. Assim que vocês pretendem lançar? Sim, ela vai ser gravada agora, no próximo mês. Ela já está pronta. O Edu encaixou a letra aí nos últimos meses, né? Já estamos tocando ela ao vivo também. Acho que tem 2 shows que já tocamos ela, né? Ela é uma das últimas músicas do show. E a gente vai gravá-la, vai lançá-la, né? Ela ficou muito legal. Ela tem um instrumental até um pouquinho diferente das outras, né? Ela é mais um hard heavy, né? Que eu falo, né? Um mistura de hard rock com heavy metal, né? Aqueles anos 80, assim, sabe? Bem anos 80. E o refrão, o Edu fez, ficou muito legal. Né? Chamado de voz, ficou muito legal. Ah, sim, bacana demais. E pretendem, assim, lançar ainda esse ano? Sim, ela vai ser lançada agora, junto com as outras, né? A gente já tem prontas, né? Agora, o período a gente não sabe, né? Porque primeiro vamos gravar,
gravar 10 faixas. Né? Então vai dar um tempinho, né? Então vai começar em maio, eu acho que vai pelo menos aí uns 3 meses aí de gravação, porque né, são períodos que vão ser gravados somente no final de semana, né? Então aí para gravar bateria, gravar baixo, teclados, guitarras, né? Muitas guitarras, muitas vozes, né? Então vai um tempinho ainda, eu acho que uns 3 meses. E conciliar as gravações com os shows, né? A gente ainda tem mais 3 shows aí já agendados, mais a gravação do álbum, né, no meio aí. Então vai ser uma loucura. A gente vai fazer show, no outro final de semana no estúdio, e ensaiar para o show. São shows diferentes, né? Tem show que vai ser só autoral, tem show que vai ser cover e autoral, então vai dar bastante trabalho. E o Edu tá perguntando se vai ter dueto de guitarra. Então, eu tenho as dobras de guitarra, mas eu dei uma diminuída, né? Para sofrer menos ao vivo, né? E ao vivo eu tenho sofrido um bocado, porque eu tive que adaptar, né, as músicas para uma guitarra. Né? Então, quando eu comecei lá atrás, compondo as músicas, eu sempre gostei muito de duetos, né? Estilo Iron, Judas Priest, próprio Metallica, que fazia bastante, né? Então, eu achava muito legal, mas é muito trabalhoso, né? E até pelo fato, assim, que hoje a gente tem uma guitarra, pelo fato de sincronismo, né? E ao vivo é muito complexo, porque se você não está bem afiado, bem entrosado, é complicado. Então, assim, mas nessa música, particularmente, eu não fiz muitas notas. Pouca coisa, assim, de dueto, né? Mas é coisa que, mais só pro CD mesmo, era um coro somente. Bacana demais. E eu nem vou pedir mais spoiler, né? Eu vou deixar, assim, de surpresa, assim, pra galera, né? Principalmente, né, para quem conhece Perpetual Side, para quem é fã também do Perpetual Side. Aí vamos ficar na expectativa até inspirado aqui, né? Tá aqui na expectativa para essa novidade chegar logo, assim, nos holofotes para os amantes aí do heavy metal. Com certeza. Em breve você nos chama, a gente aparece aí novamente mostrando as novidades aí. Assim, né? Claro, as portas estão abertas. Obrigado. As portas estão abertas e vocês podem me chamar na DM a hora que vocês quiserem. Legal, bacana. Vamos encher teu saco aí. Pode encher o saco à vontade. Eu não ligo. Pois é. Olha só, Nesting Load aí, grande aí, banda lá do Rio Grande do Sul. Aí, boa noite, grande guerreiro, Miro Chayenne aí, o vocalista Miro Chayenne, aí. E, inclusive, também tem novidades. E até uma tá perguntando sobre a origem do nome da banda, como surgiu. Eu que dei o nome, né? Vou falar de novo, depois você fala. Então, na época, a gente no Heavy Metal é engraçado, né? No Heavy Metal você procura nomes que marquem, né? Nomes fortes, né? Aí eu falei, caramba, né? Aí, primeiro eu tinha colocado o nome Perpetual, né? Mas assim, não ficava legal só, né? O nome Perpetual. Aí eu procurei outros compostos, né? Aí era Perpetual Flame, alguma coisa assim, só que o nome não casava com Heavy Metal, né? Era mais hard rock, uma coisa mais, sei lá, né? Mais manjada. Aí, eu ganhei a cabeça. Né? Então, que a gente tenta sempre fugir um pouco dos nomes manjados, né? Pra não cair. Aí eu pesquisei se já tinha, se existia uma banda, né? Aí não tinha, aí eu coloquei Perpetual Sign, que é um sinal perpétuo, né? É um sinal eterno de alguma coisa que seja espiritual e para, sei lá, para o budista pode representar uma coisa, para o católico
uma coisa mais espiritualizada, que eu penso assim, né? É um sinal eterno de alguma coisa que está linkada com o seu ser, com o seu âmago, né? Ah, sim. E é por isso, né, que pelo nome, né, que lembra muito bandas assim de metal extremo, né, que eu até cometi uma gafa aqui, né, eu troquei pelo Perpetual Dusk, né, que é uma banda de black metal que tinha aqui em Belo Horizonte, né? Ah, é? Pois é. É, o nome é Pois forte, né? é, O nome é forte. assim, sim. Aí acabei confundindo, mas, galera, não tem nada a ver com metal extremo, então, Ah, eu gosto de metal extremo, mas não é metal extremo. pois é. Até inclusive no início da live eu tava escutando aqui uma banda de death black metal, iniciar a live aqui, assim com metal extremo na veia aqui. E aí em Minas tem bastante, né? Então, assim, Ah, sim, sim. Aqui em Minas, né, é principalmente aqui em BH, né, desde os anos 80, né? Pior. aí eu bebo. Só o Sepultura já disse tudo. Sepultura, sarcófago, né? Mutilator, Mutilei. Overdose, é daí? É daí. sim. Overdose. Overdose é de mim, né? Eu lembro que eu via tudo isso aí. Nossa, tinha vinil de todas essas bandas. Né? Sex Trash. Sex Trash Lembra? aí. Sex Trash era legal pra caramba. Ah, acho bacana demais. E até hoje, né, tem ótimas bandas aqui em BH, né? É, E você já vieram aqui em Minas? com a banda não, né? Meus pais são mineiros, né? Eu já fui muito para Minas, né? É, meus pais eram, né? Já são falecidos. Então, eu ia muito para Minas, ali no, para lá de Belo Horizonte, né? Ali, sentido Rio Pomba, ali, eu ia muito, né? Ah, sim. Mas quem sabe a próxima seja como banda, seja aqui em BH, seja no interior. É só combinar que a gente vai. A gente está indo para todo que é lugar. Será um Vai ser bacana prazer. demais, hein? Pois é. Se algum produtor de BH estiver vendo agora, ou se não, assim que essa live estiver salvo aí, Só nos convidar. A PP gente vai com o maior ao prazer. site. E já já vocês vão falar como faz para entrar em contato. É, e agora eu quero, né, que cada um de vocês desse as suas visões sobre o heavy metal no Brasil, né? E embora que embora que a cena é muito rica, é, mas que infelizmente os holofotes aqui no Brasil assim tem pouco conhecimento sobre tantas bandas que tem nesse Brasil, né, que é um país gigante, mas que com certeza tem essas riquezas assim das bandas de heavy metal no Brasil. Quais as suas visões sobre isso? Bom, cara, eu tenho, assim, eu posso dar duas visões, né? A visão do vocalista da Perpetual Sign, né? E a visão de quem às vezes faz alguns pequenos eventos, né? Assim, como vocalista da banda, tem sido maravilhoso com a gente. Pelo pouco que a gente produziu, tem sido bom, né? A gente, enfim, né, tem as nossas músicas. Hoje, com a internet, favoreceu demais aí divulgar nosso trabalho, né? A, a gente tem os seguidores que são, assim, que apoiam bastante a banda, galera aí de Suzano, né, que é uma cidade vizinha daqui, então, de Poá, né, de Mogi das Cruzes, São José dos Campos, então o retorno tem sido bom para a gente. Ah, agora, como quem faz ali alguns eventos, quem produz alguns eventos menores, vejo que a cena tá complicada, assim, né, porque
para ter sucesso tem que ter dinheiro, né? E a cena é composta de banda, né, público e local, né? Então, assim, eu vejo que os locais hoje buscaram também se aprimorar bastante. É raro aquele bar que você vai que só tem bebida. O cara hoje tem um atrativo, tem uma porçãozinha, um negócio ali para chamar público e tal. O público tem tido um movimento, tem um potencial, você vê aí os festivais grandes aí no Brasil, lota, né? Rock in Rio, por exemplo, quando abre o primeiro dia estourava, é o dia do metal, dia do rock, Bangers Open Air aí arrebentando, Monsters of Rock, entre tantos outros, né? Então, o público tem. Agora, o desafio é levar essa galera para o underground, né? Para começar a encher o underground também. E em relação às bandas, assim, o que eu percebo, tá? Se uma banda pega mal aí, paciência. Mas eu percebo assim, a galera está mais preocupada em fazer discurso, enfim, sabe? Ficar levantando bandeira de uma coisa ou de outra do que de se profissionalizar. O cara está mais preocupado em, eu não sou contra isso, contra aquilo, do que em chegar no horário, fazer o show dele, curtir o evento até o final, até a banda, os camaradas que estão lá tocando também, que estão se ferrando. Então, assim, como quem mexe com o evento, eu percebo isso. A galera está mais preocupada em discurso, fazer discurso, do que ou preocupada com o próprio metal mesmo. Então, isso aí acaba dificultando a gente explorar essa bolha, né? E a gente fica limitado demais ali, né? Ok. Eu vejo, né, o Brasil é um país muito grande, né? País continental. Então, cada estado ali, cada lugar tem bastante bandas. Eu morei fora, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, na época eu morei lá, eu sempre procurei lugares para ver bandas, tentei tocar com bandas lá. E não era tão fácil também, não. E não era um lugar que era repleto de bandas como tem aqui. Porque se você vasculhar, assim, eu que mexo com bandas, assim, desde o final dos anos 80, né, quando eu comecei a tocar, sou do ABC Paulista, né, porque o ABC Paulista tinha bastante bandas na época, né? O pessoal fazia muito aquele intercâmbio, antigamente, né, de outras cidades, para tocar em festivais, né? Não sei como que é aí em Minas, deve ser assim ainda, né? Mas aqui perdeu um pouco essa característica, né? Então, do começo dos anos 2000 para cá, foi caindo. Você quer juntar pessoas do interior de São Paulo, o pessoal fretava ônibus, e muita gente enchia o show, né? Então era legal, era um companheirismo, né? Eu acho que se perdeu um pouco, né, esse lance do companheirismo de bandas. Pois a gente aqui em São José, a gente tenta até fazer esse meio de campo, né? De ter amizade com outras bandas, de chamar bandas para tocar conosco, né? Assim, um ajuda o outro, né? E ajuda a divulgar a cena, ajuda a fortalecer a cena. Então a gente tem que, igual eu falo, tem que estourar essa bolha, né? Infelizmente, assim, eu vejo depois do Angra, principalmente, ficou aquela coisa muito Angra, ficou muito aquela coisa fechada ali, né? Então uma banda entrar em cena é muito difícil hoje em dia, né? Se não tiver um empresário que invista muito dinheiro numa produtora, né? Ou se a banda tem que ter muito dinheiro. Isso é um fato, né? Pagar para abrir show, né? Então, assim, no underground tá assim, as bandas, pelo menos o que eu vejo ultimamente aqui, elas estão um pouco desunidas, né? Poderia fortalecer mais, né? Fazer mais festivais, né? Então, eu vejo por esse lado. A visão que eu estou passando é de como, né, alguém que faz algum evento pequeno, né, no nosso eixo aqui de São Paulo, né? São Paulo, São José dos Campos, Poá. Então, assim, falta essa união, né? A gente tem que se unir mesmo e fazer pelo som que a gente gosta, né? Porque se a gente ficar se apegando a defeito dos outros, às vezes pequenos, cara, não vai sobrar lugar para nada.
Porque todo mundo, né, cara? Todo mundo tem ali seus, né, seus vacilos, é normal, a gente é humano, pô, Com né? Então não dá certeza. para ser esperando que o cara seja o poço ali de virtude, né? Todo mundo vai errar uma hora ou outra e vai falar uma besteira. E a galera tá, assim, tá ferrada nisso, né? Você deu uma escorregada, os caras saem matando você, xingando, falando uma par, já não toco com esse cara porque eu não gostei do que ele falou, não gostei disso, não gostei daquilo. Então isso aí que acaba ferrando, né? Pois é. Cara, sem querer, cara, você me fez lembrar um episódio que eu vi no YouTube do cara mais polêmico que tem aqui no Brasil. Com certeza vocês já ouviram falar dele ou conhecem ele, Restadeu. Sim. Continuar. Ele mesmo. Então, ele falou uma coisa, né? Inclusive sobre aquele episódio lá da Bandaíra. Ele falou uma coisa que eu concordei com ele. Ele falou uma coisa que é o seguinte: se você gosta do artista, sendo o pensamento dele e se o seu for diferente, e se você respeita, você pode comprar o ingresso, pode ir lá incentivar o cara, sendo opinião a favor ou contra. Caso contrário, fique em casa. Não perca tempo. E tipo, cara, pessoas têm opiniões diferentes. Sendo se a pessoa é A, se a pessoa é B, se a pessoa é C. E, tipo, uma das coisas que eu evito é falar de política. É polêmica e tudo. Tem pessoal de esquerda, de direita, de centro, ou que raio que parta. Mas que a pessoa tem que gostar da arte. Assim, a música que o artista canta, ou a música que o artista faz. Isso que é importante. Essa pessoa é diferente, é que você é o direito dele, mas tem que respeitar. Eu acho que a partir daí que começa a unir mais as bandas, o público, igual meu caso, além de músico, sou radialista, assim, a ficar mais unidos, assim, sendo opiniões iguais ou diferente. O importante é você consumir a arte, assim, daquele artista. Se você curtiu a música, assim, opa, beleza. Nós, apesar da opinião deles, eu gostei demais do trabalho deles. Sim. Assim, eu penso assim. Cara, também. eu sigo a premissa da lenda Lemmy Kilmister, né? Pra mim, político é tudo filho da puta, cara. O cara pega o seu dinheiro, pega o seu imposto, fode com você, e pior que tem gente que bate palma ainda, né? Fica idolatrando o político, né? Você pega o James Hetfield do Metallica aí, né? Considerado a maior banda do mundo, o cara também fala que política só serve para dividir as pessoas e, assim, pelo menos para o nosso eixo aí, para a música, não, só segrega mais, só divide e não une, né? Então, eu particularmente, eu sigo essas duas ideias, cara. Então, eu também evito me enfiar nesse tipo de discussão. Eu escuto ali, né? Um vem defender o seu, o outro vem defender o outro. Mas, cara, para mim, eu bato nessa premissa. Fogo, o povo ainda não entendeu a força que tem, né? A gente não precisa de gente ferrando com a gente de todos os lados e a gente tem o poder para mudar tudo isso daí, né?
Então é complicado. A gente aceita umas coisas absurdas assim. O Brasil é um país muito grande, então isso aí acaba dificultando ainda mais, né, a união, né? Ah, sim, sem dúvida. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa a acrescentar aí, ô, Fernando? Eu penso que é a mesma opinião, né? O pessoal misturou muito aqui no Brasil, né? Então, dividir para conquistar, parece, né? Então, com essa briga de um lado político, o outro, e entendeu? Os políticos fazem o que fazem, e o pessoal bate palma, né? Então, assim, detesto político, não quero nem me envolver com isso, que enche o saco, não aguento mais. Queria estar todo mundo em paz, tranquilo. Não É sou, complicado. né? É, Meu enfim, político, ó, né? pois é. Eu vou ler a mensagem da galera, né? Entramos nesse assunto aí, a galera tá interagindo aqui. Aí, ó, olha só. Vamos começando aqui. Motores malditos aí. Bem-vindo aí. Ó, o Casito, né, do Wixhammer, tá aí também. Ó, Motores Malditos tá falando aqui, opinião minha. O maior problema do underground não é união entre as bandas. Underground é união, não competição. Concordo plenamente. Concordo. União sempre. Pois é. E falou, tem mais aqui. Aqui no interior de Minas, estou tentando realizar o meu festival, o Dark Sun Festival. O cara, já vou falar desse evento, né? Se eu não estiver enganado, eles são, né, na cidade de Formiga, né, no interior de Minas. Aí, Zé Júnior, aqui, Motores Malditos falou mais aqui, ó. O problema maior, infelizmente, por conta de política, a maioria dos prefeitos são bolsonaristas e estão boicotando os festivais de rock. Só tem mais. Edu tá falando assim, mas os músicos também precisam respeitar sempre quem consumir sua arte. Isso é fato. Sim. Pois é, Zé Júnior falando assim, divergência faz parte da vivência humana. Aí, Motores Malditos. Minha opinião, de novo. Eu acho que o rock é político, mas nem de esquerda nem de direita. O rock é antissistema. Essa é verdade. Sem líderes. Pois é, a política do rock, assim, não tem líder. E nem lado. Deixa eu ver. Zé Júnior, respeita um degrau para uma evolução posta. Pois é. Ah, tá. Esse festival que o Motores Malditos tá falando é itinerante. Olha só, bacana demais. Acho que já rolou aqui em Belo Horizonte, né, Motores Malditos? Depois eu quero saber mais desse festival aí, que é que me interessou. Legal. Isso aí. Pois é, cara. E por falar em festival, cara, assim, tem alguns principais festivais que vocês participaram e que foram inesquecíveis para vocês? Antes, né, de ter a banda Perpétua, eu toquei em outras bandas em São Paulo, né? Tive banda que abriu show, o Ira, né, no ABC Paulista. Teve festivais, assim, tinha bastante festivais no ABC Paulista, né? Tinha muitas bandas que vinham do interior, né? Era muito legal, claro, né? Bem underground, mas muito legal. O pessoal trazia, igual eu falei, né? Ia com os ônibus fretados, com a galera. Então, se chegava no lugar, tinha 500 pessoas, 600 pessoas, né? Várias bandas, às vezes virava 24 horas
Era muito legal, muito bacana. E bandas assim, de todos os estilos. Tinha banda de hard rock, banda de heavy, death, doom, black. Era muito legal. Oh, bacana demais. E você, Eduardo? Eu participei de vários festivais, assim, né, com outras bandas. Com a nossa agora Perpétua, a gente tocou em alguns também, a gente curte bastante, né? Até mistura aí de estilos, a gente chegou a participar e é legal demais, massa demais, né? Tem que ter mais, até ter mais eventos assim para movimentar, né? Às vezes o cara curte um outro estilo, daí vê vocês também, acaba gostando da sonoridade, acaba acompanhando a banda. Então eu acho muito viável, assim, eu gosto bastante, cara. Acho bacana demais. Motores malditos fala assim, chama motores. Opa! Aí, motores malditos aí, galera lá de Formiga, aí no estado aqui de Minas. E, e falar em entrar em contato, como faz pra galera entrar em contato com o Perpetual Site, seja contato para shows, seja também para adquirir os merchants. Como faz pra galera entrar em contato? Bom, a gente acessa pelo Instagram, né? Lá tem o contato. Aí, na verdade, é o número do Fernando, né, Fernando? Se quiser Não, passar. então, é 12, né? Que é São José dos Campos, né? 98701-7488. 12, 98701-7488. Tá bom? Aí tem o Instagram da banda, né? Que tá ali, quem quiser entrar em contato, a gente tá sempre ali conectado, né? E estamos aí. Aí, bacana demais. Então tá fácil, galera. Tá fácil entrar em contato aí com a galera do Perpetual Site aí para tocar na sua cidade, né? Seja em São Paulo, seja aqui em Minas, seja Nordeste, seja região Norte, região Sul, região Centro-Oeste, por aí vai. E chama os caras para eles fazerem aí o som aí na sua cidade. E é claro, né? É claro, né? Estão preparando um novo trabalho, né? Estamos esperando isso que e que seja um trabalho bem feito e que agrade mais galera e que a galera chama o Perpetual Site aí para tocar aí a cada canto desse Brasilzão. A gente Mas é isso aí. É, é, Motores Malditos falando que dia 18 vai estar aqui em Belo Horizonte. Opa, beleza, bacana demais. Glory Dragon Band, bem-vindo. O Siqueira tá falando assim, vocês vão lançar material promocional novo ou vão aguardar o lançamento do álbum? Primeiramente a gente vai gravar o álbum, né? A gente vai canalizar mais as energias ali, né? Vai tomar um tempo. Né? A gente vai primeiro gravar e vai definir como vai ser lançado, né? A gente vai lançar em físico também, né? Já tem isso em mente. A capa, em seguir, né? A gente já tem camiseta da banda, provavelmente a gente possa montar, a gente só tem um logo, né? uma arte, né? De camiseta. A gente pode pensar futuramente até criar outras artes, né? Junto com o CD, né? Então a gente pode linkar os dois aí, né? Mas a gente vai primeiro gravar mesmo, porque vai dar trabalho, né? Então a gente tem que focar primeiro, depois a gente vai decidir como que a gente vai distribuir mesmo. Pois é. Aí, Carelli está perguntando quais os artistas que mais influenciaram nessa cultura na visão de vocês. que mais influenciou nessa cultura, na visão, a cultura assim do heavy metal,
se for nesse sentido, bom, a gente é uma mistura muito grande aí na banda, né? Eu sou, assim, acho que o ponto em comum de todos nós é o heavy metal, né? O Iron Maiden, o Judas Priest, né? Enfim, Black Sabbath, né? Metallica, as, as bandas mais assim, né? Acho que é o gosto comum de todos. E aí cada um tem alguma coisinha mais diferente aí, né? Que nem o Fernando gosta de música erudita, gosta muito do Ingrid Malmsteen, do Rich Blackmore, né, Fernando? Do Rainbow, É. de Purple, né? Eu gosto de Power Metal, assim, gosto de Edguy, de Camelot, Hammerfall, Halloween, né? E por aí, e tantos outros aí, né? O Isaac já é um cara que curte mais sonzeira extrema, o baterista, o baixista é uma mistura muito louca lá, né? Também, a gente acaba unindo esses gostos aí, tenta fazer o nosso trampo aí, né? Ah, olha só, quantas influências, hein? É muita Ó, coisa, né? Difícil Dá sintetizar uma salada, né? uma Ah, salada. eu gosto muito de rock progressivo dos anos 70. Eu gosto muito de Rush. Né? Rush. Eu ouço mais. Ultimamente eu ouço mais assim, anos 70, rock progressivo, do que heavy metal mesmo. Né? Eu gosto muito de heavy metal, thrash, death. Mas eu ouço mais assim, esses anos 70, parece que a gente vai envelhecendo, né? A gente vai voltando um pouquinho. Mas eu gosto muito de Rush, Emerson Lake Palmer, né? Então eu ouço bastante. show de bola. Né? Muito bom. Camel. Eu ouço muito Soundgarden. Nossa! Né? Eu Cara, câmera escuto, é tem sensacional, muita velho. coisa, cara. Eu escuto também, cara, Pink Floyd, às vezes piro ali, né, curtindo o som do Pink Floyd. Então, assim, é muita coisa, né? Led Zeppelin, por aí vai, né? Pois é. Cara, você Tem falou de câmera, novo. caraca. É, Oi? cara, você falou de câmbio, caraca, velho. Pra mim é uma das melhores bandas assim, de rock progressivo, né? Pois é. Com certeza. Agora, agora outra banda que King merece Crimson. destaque também, né? Esse que pra mim é assim, é o professor de rock progressivo, que é o King Crimson. King Crimson, sim. Sonzeira, boa também. Pois é. Muita coisa É, boa, essas bandas aí né? dificilmente existirão lá. Nossa, né, meu? Pois é. E o Motores Malditos tá falando que a banda de Stone Doom, né? Inclusive é um gênero, né? Que, como se diz, tomou conta, né? Na cena, do, cena assim, do underground. É, Pensei, cara, pois é. Cara, e sobre rock progressivo, eu posso dizer, os britânicos são feras. Embora que o, Sim. embora que o Rush é canadense, né? Os caras arrebentam. é Sim, verdade. Tem sim. muita coisa boa, né, meu? Ó, o Stoner mesmo, né? Você pega aí o Black Label Society, putz, gosto pra caramba também. Que eles citaram, Pois né? é. Stoner. Pois é. E já que vocês falaram do rock progressivo, eu vou dar até uma dica para vocês. É uma banda daqui de Minas. Inclusive, estou com CD deles aqui, ó. Chama Sub-Rosa. Sub-Rosa. Legal. Sub-Rosa. Vou ouvir. Ó, Vou são procurar. demais. O rock progressivo daqui de BH. Aliás, na verdade é de Contagem, né? Na região metropolitana. Mas os pessoal são feras demais. Pô, que da Legal. hora. Curti aí. Pois é. É isso aí. Nossa, vamos chegando aqui nos finalmente. Eu tô me sentindo como se eu tivesse com vocês numa mesa de bar, tomando aquela gelada, batendo papo em frente com vocês.
E você também está convidado a vir aqui para São Paulo também. É, meu. Curtir um som, tomar uma breja com a gente aí. Pois é. É, se fosse aqui em Minas, né, que conhecido como a capital dos botecos, e, Nossa, eu ia me acabar ainda. pois é, Eu sou e, botequeiro. Eu sou o cara mais botequeiro da banda, né? Então, assim, Pior, cara, isso aí. Nossa senhora, o maluco bebe demais, cara. Você é louco. pois e de é, madrugada eu fico colocando no grupo da banda, lá no WhatsApp, os lugares que eu vou assim, sabe? Me manda vídeo 1 hora da manhã, lá eu no barzinho lá, muito louco. Daqui a pouco ele tá em outro. Os caras não bate bem nas ideias. pois é. Aí já começou uma saideira, caideira, derradeira, aí por aí vai. 7 horas da manhã, 8 horas em casa. Ô, louco. É Né? verdade. Com certeza você daria bem com os bebuns daqui de Minas. Ah, sim. Mas deve ser por isso que eu sou filho de mineiros, né? Deve ser por isso. Isso aí, cara, a gente uma vez fez um show ali na Woodstock, ali em São Paulo, né? Lá no Valsir, lá. E, Sim. cara, ele tava gripado, ele tava mal pra caramba, cara. Aí o Valsir trouxe uma garrafa de cachaça lá com uma raiz dentro, cara. E ele começou a tomar, cara. Cara, a gente terminou, a gente não acreditava, cara. Ele secou a garrafa inteira e tava normal, cara. Só tava vermelho pra caramba lá. Parecia uma aranha dentro da garrafa. E ele falou que era do Acre, aquela pinga. Se eu tomar uma garrafa assim, acho que eu caio duro no show lá. Ó, coisa de louco. Pois é. Agora, cachaça pra mim tem que ser uma dose e tem que ter o torresminho. Ô, aí sim, meu. Eu tomo só 2 dedinhos, Ah, assim. sim. 2 dedinhos, né? Torresminho assim. É, pois é. É isso aí. É, essa conversa de boteca aí, até inclusive tá rolando um festival Comida de Boteca aqui em Belo Horizonte, né? Putz, Aí tem bastante. aí é pra Mas, matar o peão. se o Fernando tivesse aqui, nossa, cara, Eu ia perder o Ia guitarrista, voltar mais pra casa. não voltava mais. Volta, ia abrir um portal ali. Ia ficar lá já. pois é, tem gente que lembra que o Edu tá falando que esse show foi louco. Nossa, Ah, ele tava tocando com a gente na época. esse show aí foi doideira. Ah, imagino. Nossa, eu tive uma experiência, né, que eu fui tocar com minha banda no show e o cara ficou tão empolgado com o som nosso, é que o cara foi me entorpecer de Jack Daniels. Caraca, Tá, cara, você é louco, mano. pois é. Sai de lá dando crise de riso de tão bêbado que eu fiquei. São as coisas que acontecem. Cachaça e rock and roll. Pois Nossa, é verdade. eu É, fiz besteira, eu fiz uma besteira assim, uma vez eu tava doente e a gente foi tocar numa festa lá, cara. E aí, né, meu, tava sem voz, aí eu arrumei uma garrafa de conhaque, né? Cara, ô rapaz, fui tomando o bendito do conhaque, e aí foi aquele calor, cara, aqui é quente pra caramba, né? nossa. Rapaz, olha, quando eu vi, eu tava pegando fogo em cima do palco lá, velho. Tanto que eu bebi conhaque. E esse, Aquele dia foi doido também, filho. Você é louco. e esse conhaque é o presidente? Cara, era o mais barato que Não, tinha lá na. Tom Mac da vida.
foi o primeiro que eu achei lá, taquei limão, mel e mandei para dentro e fiquei tomando a garrafa, né? Minha mulher é brava comigo, Fernando Nossa, eu Pão. lembro. Não imagino. Ai, Só da- ai. É, Depois a gente eu vai também já monitorei com esse conhaque presidente aí. Isso principalmente quando eu fico gripado, conhaque com limão e sal. É, foi essa receita aí que passaram. Pois Cara, é. eu tinha um tio em Minas que ele fazia isso também. Tomava conhaque com limão e sal. Nossa. Essa pra gripe é tiro e queda. Você não pode exagerar na dose, né, mano? Nossa. Se exagerar aí perde tudo. Aí já era. Pois é. Essas aventuras aí, né, como se diz, no rock and metal tem essas coisas. É bom para contar a história, né? Não faz parte, né? Ah, sim, com certeza. Pois é, cada história cabeluda, né? Inclusive, né, tem muitas histórias aí, né, para contar que se, como eu falei, se a gente estivesse num bar aí, a história ia render, ó. Nossa, E até amanhã de manhã. pior, cara. Pois é, aí, galera do Perpetual Side aí, chegamos no ponto que eu adoro, que é resenha. Aí rolou. A resenha tem com a gente. Tinha uma banda cheia de resenha. Um dia você vai escutar essa história. Pois é. Eu adoro quando rola uma resenha no finalzinho, assim, dá aquele clima gostoso, assim no bate-papo, assim, criando amizade, aquela coisa. É, bacana, legal. Pois é, galera. Conversei aqui com o Eduardo Dux, vocalista da banda, e o Fernando Bebum Moura, guitarrista. Brincadeira essa parte. Conversei com a galera do Perpetual Side, banda de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer aos dois pelo tempo precioso, por esse bate-papo, por essa resenha assim, muito boa que me deu uma gargalhada aqui agora. A gente agradece o convite, esperamos outros aí, né? Para conversar mais, dar mais risada. E passar também, né, as informações para a galera aí dos próximos álbuns, né? E agradecer aí de coração aí, obrigado aí. Obrigado pelo convite aí, estamos aí. É só agradecer pela oportunidade, né? Agradecer a todos aí, aos amigos, né, de outros estados também que entraram aí ao vivo para ver a entrevista, né? Um abraço a todos. Aí qualquer mensagem pode mandar lá na página do Instagram. A gente também vai seguir vocês aí para fortalecer a cena também. Vamos que vamos, vamos juntos aí, correr atrás do lugar merecido aí que a gente, né, tem aí no futuro, né? Aí, bacana demais. Inclusive, eu já selecionei 3 faixas da banda Perpetual Side e coloquei na playlist do Portaria do Rock 2025 no Spotify e no Deezer. Então, galera que tem Spotify e Deezer, aí pode colar na playlist. As 3 músicas do Perpetual Side está lá e a galera pode curtir à vontade. Pô, valeu, muito obrigado. Pois é isso aí. E já agradecendo também ao Emerson, né, da IM Music Management, por essa ponte, né, que
que fez o bate-papo ficar bem bacana. Valeu, Emerson. Tamo junto. Obrigado, Emerson. O Emerson tá ferrado, cara. Vai ter uma entrevista para uma rádio do Chile. Ele vai ser o intérprete nosso lá. Se ferrou. Emerson tá ferrado, Emerson. Como se diz, é de coçar a cabeça. Assim, valeu, Thelma aí e manda Eduardo aí por acompanhar. Beijo, Thelma. Pois Valeu, é, Thelma. pois é. E aos demais aí, muito obrigado a galera que acompanhou a live. Muitas graças ao hermano argentino que começou a acompanhar na live. Aí, muitas graças. Pois é. É isso aí, galera Rock Metal. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo aquele abraço a todos vocês com aquele som. Aí, ó. Som rolando. É isso aí, galera. Um forte abraço. E até a próxima live. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.